Antes de vocês saírem, ouçam que a palavra de Deus diz. Às vezes nós estamos cantando, tem algumas pessoas que estão, às vezes, aqui pela primeira vez e não compreendem quando a gente chama que está adorando aquele que tem os olhos como de fogo, né? Dá a impressão que está adorando um dragão, né? Alguém que vai ter que cuspir fogo. Deixa eu ler para vocês o que a palavra de Deus diz. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitas diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiram-no os exércitos que há no céu, montado em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para que com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá como cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Está falando de quem? Do nosso amado. Glória a Deus. Estou bem feliz que nós estamos com todo o efetivo aqui. Quero que você dê um aplauso ao Senhor. Hoje, enquanto nós orávamos antes do culto, alguém orou assim, não vou dizer quem que e dizia assim: Senhor, abençoa aquela banda. Eu digo: uau, nós temos uma banda, glória a Deus. Na verdade são os abnegados aqui, oferecendo o melhor que tem, né? Já são chamados de banda, viu? Glória a Deus. Dá um aplauso, Senhor, pela vida desses amados aqui. E vou lhes dizer mais: muitos ainda haverão de se agregar a essa banda maravilhosa do Senhor. Nós temos um teclado que está encostado porque não veio ainda um tangedor de teclado para nos conduzir à alabança de nosso Deus, mas haverá de vir conosco. Amém? Você diz amém, é isso? Glória a Deus. Obrigado, gente. Vocês são bênçãos e continuam sendo bênçãos. Deixa eu dar uns recadinhos antes de chamar as crianças, e também tem um recadinho para as crianças. Primeiro recado. Quantos perceberam que tem um recado para o final dessa semana? Levanta a mão, diga amém. Então, repetindo, nesse final de semana, sábado, nós temos vigília, a vigília do espiritual. Enquanto uns vão para o carnaval, nós vamos para o espírito espiritual. Sexta-feira nós temos vigília, amém, amados? Sábado nós temos o quê? Vigília. Segunda nós temos o quê? Vigília. Sábado à tarde nós temos o quê? Recreação, cavalgada, vaquejada, tiro de laço. Nós vamos ter tiro no disco. O Serginho está preparando as estiopas lá para nós atirarmos, e ele tem um atirador lá que joga o prato, e eu já falei para ele que vou dar uma treinada essa semana. E vamos ter também lugar para pesca, vamos ter lugar para prática de aquele do golfe, vamos jogar golfe lá. Só precisamos arrumar o taco, as bolinhas, e quem vai encontrar as bolinhas. Mas ele diz que tem um cachorro perdigueiro lá que acha as bolinhas, bem fácil. Então nós vamos ter o sábado da recreação. Eu coloquei ali das 15 em diante, mas eu provavelmente vou almoçar lá com ele, já vou ficar lá. Vamos fazer uma carninha lá, certo, Sérgio? E já vamos ficar lá e já vamos amaciar os cavalos. Eu e ele vamos amaciar os cavalos. Eu vou bater uma carreira com ele, morro acima, só para ver se aqueles bichos me aguentam. Já vou precisar de alguém para pregar domingo, depois dessa. Domingo nós temos o culto. Queridos, na sexta-feira nós vamos ter uma ceia lá no monte. Vai ser lá na chácara Canaã. Nós vamos ter uma ceia no monte, na sexta. Por quê? Porque nós vamos nos colocar na brecha, vamos levantar um clamor contra esse espírito de sensualidade, essa adoração a demônios, porque o carnaval é nada mais nada menos do que isso, uma entrega ao espírito
que rege essa desgraça, e em especial o espírito de sensualidade. Então nós temos na sexta-feira ceia. Nós temos no sábado, vamos ter e a fogueira lá, sexta, sábado e segunda. Vamos ter ceia também no sábado. E vamos completar aqui com uma ceia no domingo. Por quê, queridos? Porque nós vamos nos achegar à mesa do Senhor. Vamos ter um tempo de muita diversão, de jogos, de brincadeiras. O Serginho disse que com essa chuvarada criou-se umas valas lá. Então vamos ter piscina lá. Se alguém quiser se atirar nessas valas, né, poderá fazer isso. Então vai ser um tempo assim muito, muito especial. Segundo recado. Cadê os homens dessa igreja? Glória a Deus. Sexta-feira, dia 16, menos você, Serginho, que vai estar fora, né? Vão estar na vaquejada, na cavalgada, no tiro de laço. Nós vamos ter o nosso tempo com os homens, lá na Associação dos Bancários. A Luana já reservou lá para nós, eu entrei em contato lá com o meu xará. E está tudo certo, só precisamos ver o cardápio, se vamos matar um tateto. Aliás, cadê o Rodrigo? O tateto não dá para matar, né? Porque deixa para lá, é só eu e ele que sabemos essa história. Ou vamos carnear um boi lá, alguma coisa nós vamos fazer, ok? Então sexta-feira, os homens, tipo o Vilmar, tipo o Augusto, não, o próprio Cordeiro, acho que não estão lá no grupo dos homens, né? Eu vou colocar vocês lá para vocês ficarem sabendo como funciona essa modalidade que é muito, muito especial. Não é nessa sexta, é na outra sexta-feira, tá? E outro recado muito importante, queridos. Mulheres, cadê as mulheres dessa igreja? Aí são fraquinhas, quer ver? Cadê os homens? É sempre assim. Então, mulheres... tem um encontro de mulheres. É o lugar de cura, é o lugar de restauração, é o lugar de bênção, é o lugar da visitação do Senhor, é o lugar para as novas de uma forma toda especial, mas também para as que já foram no encontro. É o tempo de fazer um renovo no Senhor. Por quê? Porque nós vamos ter algumas modalidades diferenciadas do encontro tradicional. Então o desafio é para todas. Nós temos aqui a Simone, fica em pé Simone para todo mundo vê-la. A Simone, então, ela tem a maquininha do passar o cartão. Ah, mas eu não tenho duzentão para dar agora. Ela financia até em 4 vezes e não cobra juro, certo? Porque a igreja não se cobra juro. Mas se quiser pagar na hora também você pode pagar em efetivo, em tarjeta, da maneira que você preferir, certo? E também tem o QR Code ali, você fica à vontade e pode fazer na modalidade que você preferir. Mas não deixe de ir. Se você não tem condições, fale conosco. Se você não tem dinheiro, queridos, fale com o pastor. O pastor vai orar para que você tenha. E você vai ter logo. Logo, logo você vai ter, eu prometo. Então o encontro é muito, muito, muito especial. Eu quero conhecer as pessoas que estão nos visitando. Tem alguém aqui nos visitando desse lado? Pela primeira vez? A Aide? Não, a Aide já veio outras vezes. A Aide se mexeu. Aqui no meio tem alguém nos visitando pela primeira vez? Tem a senhorinha lá, a mãe do... Fica em pé, a igreja conhecê-la. Acho que é a segunda vez que vem, né? A mãe da Daiane. Isso, da Dai. Aplauso, Senhor, pela vida dela. Alguém que está do lado dela, diga para ela, seja bem-vinda e seja bem permanecida entre nós. Desse lado aqui nós temos a filha da Cláudia, a primeira vez, né? E o genro, cuidado, hein, genro? Fica em pé para a igreja conhecê-los. Glória a Deus. Você não é itapejarense também? É daqui? Legal. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos. Os jovens aqui vão abraçar vocês, os líderes dos jovens. Na verdade, o líder dos jovens sou eu, sabe? Eu sou mais jovem aqui. Mas nós estamos dando essa prerrogativa para ver se ele se espicha nesses dias. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Queridas crianças, a pastora Helenice disse que uma das profs não pôde vir por uma questão de última hora. Saúde, né? Ela está com saúde, né? Questão de doença, não é de saúde.
Saúde a gente vem daí, né? Bem, doencinha. Então, as crianças que eu vou chamar aqui, atenção, crianças só até 6 anos. Então, as demais vão ter que ficar com os pais. Vai ser uma bênção hoje, né? Os pais vão exercitar como o filho vai prestar atenção em cada palavra ministrada nessa noite. Então, nós temos crianças até 6 anos? Não tem, Lê. Cadê elas? Tem até 6 anos? Até 7? Até 8? Vem aqui então, Noel. Tem o Noel. A Belinha. Quem mais? Solamente estes? São esses? Então, os demais vão ficar... algumas estão fazendo assim para mim. Venha mais uma pequenininha. Vem aqui. Glória a Deus pela sua vida. Vem aqui com o pastor. Isso. Muito bem. Estenda as mãos para cá. Vamos orar por elas. Pai, nós abençoamos cada uma dessas crianças. As demais que vão ficar junto com os seus pais, clamamos para que o Senhor as visite, Pai, nesse tempo que elas vão aprender e ouvir da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Cadê a o prof dessa turma? Já foi? Então você pega ela aqui, senão eu não vou conseguir baixá-la agora. Oi. Opa. Glória a Deus. Tem mais um ali, toca aqui. Estão liberadas, crianças. Aleluia. Sabe, amados, de quem que é essa aqui? Já vem pegar. Assim, pastor Eline está lembrando que em março, dia 9, nós vamos ter aqui o bazar que abençoa toda a região e abençoa os idosos. Então toda a renda que entra nesses dias é para os idosos fazerem as suas programações, então eles poderem ir, né, para Bariloche, Acapulco, as Ilhas Caimãs. A última vez eles foram aqui na Argentina, né, ali perto de a Insulina. Eu quis dizer ali perto de Barracão, né, foram para fora. E Deus os abençoou. Amados, tem algumas coisas que nós precisamos. Eu falei para vocês que a semana passada o Senhor trouxe uma palavra de última hora ao meu coração para eu repartir naquele culto. Mas hoje eu quero repartir com a igreja em vista daquilo que o Senhor já tinha trazido no meu espírito, que tem a ver com alguns comportamentos de algumas pessoas e de uma forma especial de crentes também, de evangélicos, de pessoas que já conhecem a palavra. Muitas pessoas dizem ou entregam nas mãos de Deus as coisas que estão acontecendo, quer seja de natureza agradável ou não. Algumas confiam que Deus está conduzindo, outras dizem eu creio no Senhor. Porém, queridos, nós precisamos trazer à baila acerca de que nós devemos lançar crédito em quem nós conhecemos. E muitos falam acerca disto, em vista disso, como um mero chavão. Se nós pedirmos aí para as pessoas aí fora, vocês creem em Deus? Todas, praticamente, a não ser aquelas que se dizem ateu ou ateias, vão dizer que creem em Deus. Mas que Deus que elas creem? Que Deus que elas acessam? Essa é a questão. E tem uma palavra que é exatamente essa que o Senhor me trouxe para eu repartir hoje, que o desejo do coração de Deus é que todos o conheçam. Diga, todos devem conhecer ao Senhor. Então, queridos, o conviver é que legitima o conhecer. O conviver com alguém
é que vai me fazer ou vai me legitimar se eu o conheço ou não. E assim são as coisas concernentes ao reino de Deus. Então eu quero que ele projete ali Hebreus 8, ou se você quiser acessar na sua Bíblia, eu vou ler do versículo 6 ao versículo 12. Eu vou ler por aqui, você acompanha ali na tela. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele também, mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido com efeito, aliás, sem efeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para a segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis que vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança. Diga, nova aliança. Nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para os conduzir até fora do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também o seu coração as inscreverei, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Escute bem isso agora. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deixa eu trazer um pouco, situar um pouco nesse contexto, porque é muito importante quando nós vamos ler a palavra de Deus, tomar um versículo, ou tem um versículo que arde no meu coração. É importante nós fazermos uma conexão, ou pelo menos corrermos os nossos olhos sobre os versículos anteriores e os versículos posteriores, para perceber de forma bem correta sobre o que o Senhor está querendo falar acerca daquilo. Também, muitas vezes nós somos jogados numa conexão para outros livros da Bíblia, a saber, no Novo e no Antigo Testamento. Por que eu estou falando isso? Porque, queridos, o que nós acabamos de ler, nós lemos 7 versículos. Desses 7, 5 desses versículos são a repetição do que se encontra em Jeremias 31. Ou seja, são exatamente as mesmas palavras proferidas pelo profeta Jeremias cerca de 650 anos antes do nascimento de Jesus. As mesmas palavras. E na ocasião, o Senhor faz lembrar o profeta trazer à tona acerca de uma aliança que ele fez para tirar o povo do Egito. Quantos aqui já saíram do Egito? Tirar o povo do Egito. Essa era a aliança. E o Senhor fez cumprir essa aliança. Porém, o que o Senhor descreve aqui é que o povo não correspondeu. Veja, tinha aliança de tirar o povo do Egito, antes da vinda de Jesus. O Senhor cumpriu com a sua aliança, porém o povo não correspondeu. Hoje nós temos algumas situações parecidas, onde há uma aliança superior, que é o que eu vou falar agora, acontece conosco, mas infelizmente as pessoas não permanecem, elas não correspondem, elas não dão um retorno acerca daquilo que o Senhor fez em favor de cada uma delas, ou seja, em favor de nós. Porque, queridos, esse texto, ele fala de uma promessa.
Ele fala de uma superior aliança. Você pode falar superior aliança. Essa superior aliança, ela viria a se cumprir em quem? Em Jesus Cristo. O Senhor faz uma aliança, tira o povo do deserto, tira o povo do Egito, leva-o para o deserto. Para quê? Para conhecê-lo, para ter experiência com Ele, para andar com Ele. Era só para fazer uma caminhada de 3 dias, que durou 40 anos. Mas o propósito era conhecê-lo. Então, o que nós precisamos aprender de imediato acerca do que é uma aliança? E aliança, queridos, fala de, primeiro, de comprometimento. Aliança fala de unidade, de confiança mútua. Ninguém consegue consolidar uma aliança se não tiver uma confiança um com o outro, ou se não caminhar em unidade. Aliança fala de intimidade, fala de parceria. Aliança fala de companheirismo, de cumplicidade. E aliança, ela culmina, ou seja, ela converge, ela chega num lugar chamado casamento. Diga comigo, diga casamento. E foi exatamente isso que Deus propôs em Jesus em favor de nós. Nos conduzir para Ele. Para quê? Para que Ele nos tirasse do mundo. Para que Ele nos tirasse da escuridão. Para que Ele tirasse a venda dos nossos olhos. Para que Ele projetasse luz em nós. Para que onde nós chegarmos, as coisas não estão convenientes, as coisas não parecem em consonância com os céus. Então, chega você, chega eu, diga eu, chega cada um de nós e estabelece luz naquele lugar. Então, essa entrega para Jesus é para que, queridos, nós nos tornássemos ataviados, nós nos tornássemos adornados, nós recebêssemos um perfume inigualável, uma noiva que fizesse os olhos do noivo brilhar. Quando quem passou pelo casamento, recebeu a noiva, os varões, evidentemente, sabem disso, que primeiro ataviam ela, adornam ela e não permitem que o noivo olhe. Para quê, queridos? Para ter aquele uau, aquela surprise, aquele momento especial. E foi exatamente isso que o Senhor fez em Cristo Jesus, para que nós nos permitamos ser tratados nas nossas mazelas, tratados na nossa natureza. Eu comentei num local onde fui falar sobre a posição de músicos que cantam no mundo e querem cantar na igreja. E nesse lugar eu falei algumas coisas no sentido de que nós temos que ter um foco. E nesse foco, na medida que nós andamos com o Senhor, na medida que nós nos entregamos para aquele que nos prepara, para aquele que nos adorna, Ele vai fazendo com que nós cresçamos e amadurecemos dia após dia e possamos ser apresentados ao noivo. E isso não depende do nosso esforço, mas depende, acima de tudo, da nossa entrega. Amém, queridos? Então nós temos que nos entregar ao noivo. E foi exatamente isso que o Senhor fez através de Jesus, ou seja, imprimir nas nossas mentes, imprimir nos nossos corações a sua palavra, para que nós nos tornássemos dele e ele se tornasse o nosso Deus. Nós dele e ele o nosso Deus. O versículo 10
Se ele puder me projetar lá, diz assim: porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Essa é a aliança que firmarei com a fonte de unção e vida. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Quantos aqui são povo do Senhor? Por quê, queridos? Porque houve uma entrega. Porque nós escolhemos andar com Deus. Nós vamos para esse lugar porque eu quero ouvir acerca do papai. Eu quero ouvir acerca dos céus abertos. Eu quero colocar o meu coração para que o Senhor fragmente o meu coração. O Senhor sonde o meu coração e possa ver as áreas que precisam ser tratadas. E Ele derramar do seu bálsamo onde precisa de cura, onde precisa de restauração. Ele alinhar a nossa mente segundo o seu desejo. Esse é o povo que o Senhor diz que é dele, e Ele se torna o seu Deus. Tudo isso, queridos, tem um propósito, de nós conhecermos o Senhor de forma profunda, de forma intensa. Como assim, pastor? No individual. Porque no coletivo é fácil nós cantarmos juntos. No coletivo é fácil nós expressarmos um amém, um aleluia, um glória a Deus. Mas o que o Senhor deseja é que no meu particular, no lugar secreto, onde eu me encontro a sós, naquele lugar eu possa expressar ao Senhor um cântico novo. Como o Kleber falou aqui, cante um cântico novo ao Senhor. Nem todo mundo aqui tem facilidade como os que praticam o louvor. Mas se eu desejo caminhar com o Senhor, o Espírito Santo me visita de tal forma que o meu coração começa a se expressar para Ele. E aí, ainda que não tenha uma entonação correta, mas eu posso tecer um louvor de adoração ao meu Deus. Isso é de forma profunda e particular. E aí ele diz: esses que se entregarem, esses que me buscarem, esses não precisarão que alguém que tenha que os convencer a me conhecer. Esses não precisarão ser persuadidos ou ensinados para me conhecer, porque desde o menor ao maior todos me conhecerão, diz o Senhor. E eu desejo do meu coração, ouvindo essa palavra, vendo essa palavra, eu disse: uau, Senhor, essa palavra é para a fonte de unção e vida. Todos haverão de conhecer o Senhor. Crianças terão experiências. Nós ouvimos seguidamente relatos de pais dizendo: pastor, escute o que aconteceu nessa semana com o meu filho. Pastor, escute o que aconteceu comigo no meu relacionamento com a minha esposa. Perceba o Senhor ensinando desde a criança, o Senhor ensinando os casais, o Senhor se manifestando no grupo dos idosos. O Senhor está desejoso em se manifestar no teu coração, e levar você a conhecê-lo. Mas como que eu vou conhecer alguém que eu não vejo? Queridos, o Senhor disse que Ele falava face a face com Moisés, o Senhor falava com Abraão, o Senhor falava com tantos outros profetas. Jó disse: eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te contemplam. Como que ele viu Deus? Nós vemos Deus pelo nosso espírito, nós vemos Deus pelo nosso homem interior. Nós não vemos Deus na forma natural, nós enxergamos Deus na medida da paixão, do desejo do nosso coração. Quando você está longe de uma pessoa e vem aquela saudade, aquele desejo de você estar com ela, é como que você transportasse ela para perto de você e você pudesse abraçá-la. Tem um programa chamado Holograma, é isso, né? Que é isso que transporta a pessoa assim, o da tecnologia de hoje. Parece que é esse o nome. É como se... É isso, né? Holograma, né? É como... Então você traz a pessoa para perto de você. Escute isso. Quando o teu coração está desejoso, você traz os céus para perto de você.
Você traz o Senhor, você permite que o Espírito Santo se mova em você. Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Então Ele se manifesta em nós para quê? Para que desde o menor ao maior todos conheçam ao Senhor. Essa igreja será conhecida, queridos, nessa cidade. Essa igreja, ela não será conhecida numa relevância no âmbito natural. Essa igreja vai ser conhecida como uma igreja que tem uma identidade com o Senhor. Uma igreja que tem testemunhos do que o Senhor está fazendo nas manifestações dentro das suas casas, o que o Senhor está fazendo nas empresas, o que o Senhor está fazendo enquanto nós caminhamos pelas ruas, nos colégios onde os jovens estão. Então, na medida que nós nos apaixonamos por Ele, Ele abre os céus e se faz presente nas nossas vidas. Nesses dias, nós temos visto aqui na igreja, quando se processa a adoração, parece que os céus se abrem. Parece não, é certeza, os céus se abrem. E o Senhor diz: ei, libera miríades de anjos para estar lá junto com o meu povo, para que essa adoração seja uma adoração que chegue de uma forma toda especial na minha presença. Você crê nisso, queridos? A Bíblia diz que o Senhor libera os seus anjos, que são ministros encarregados para nos guardar. Cada um de nós temos anjos que nos acompanham. Agora eu vou querer ver anjos, eu vou procurar o ministério dos anjos. Isso está errado? Não está errado. Mas antes de você fazer isso, procure conhecer o papai, procure se relacionar com o dono de todas as coisas. Se permita que Ele se manifeste na sua vida, porque daí o teu casamento vai bem, os teus negócios vão bem, a tua saúde irá bem, os teus projetos, os teus sonhos, tudo irá bem, quando nós nos permitimos ser conduzidos pelo papai. Imagina aquela criança ou aquele filho que chega desejoso de dar um abraço no papai. O papai fica na expectativa de o que será que ele vai pedir, o que ele precisa, o que ele está necessitando. E o filho somente chega para o papai e diz: pai, eu só vim te dar um abraço. Todas as coisas que ele precisa, o pai libera naquela hora. Imagine se o pai natural faz isso. Imagine Deus, que conhece cada um dos nossos pensamentos, cada uma das nossas necessidades. Ele disse que antes da palavra chegar nos nossos lábios, Ele já sabe do que nós vamos pedir, o que nós vamos pronunciar, porque Ele conhece cada um de nós por inteiro. Então é esse Deus que o Senhor está nos levando a conhecer mais e mais. Eu quero trazer um exemplo aqui. Quantos casais nós temos aqui? Levanta a mão. Quantos casais? Você, para conhecer mais do teu cônjuge, você pede para outras pessoas, para você saber algumas nuances do teu cônjuge? Não. Sabe por quê, queridos? Porque você sonha junto, porque vocês projetam juntos, porque vocês procuram se conhecer cada vez mais. Se tem algumas situações que eu preciso ter alguns limites, porque se eu avançar nesse limite, vai dar BO. E vai dar vias de fato. Então eu preciso me conter em algumas coisas. Outras coisas, como hoje, eu fiz um churrasquinho só para minha esposa. E aí, uau! A semana passada minha filha estava aqui com os netos. Daí ela disse assim, ela fez assim para mim, glória a Deus. Ela estava aqui com os meus netos. Daí ela disse: pai, se o teu genro tivesse aqui, você ia fazer churrasco, né? Meu filho, eu estou tão cansado que eu quero descansar um pouquinho mais. Eu não estou afim de fazer churrasco. Daí Lenice acabou pegando uma carninha lá próximo, lá de casa que faz. Mas hoje, eu espero que ela não esteja assistindo. Hoje, eu resolvi fazer só para ela. E aí cortei os pedacinhos de aperitivo. Ela estava sentada lá lendo. Levei para ela, olhou para mim, quase desmaiou.
Mas queridos, e ela continua louca por mim. Fazer o que? Não tem outro jeito, né? Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que isso agrada a ela. Eu sei que ela fica mais apaixonada por mim ainda. Quando nós conhecemos ao Senhor, ou quando é que nós vamos conhecer o Senhor? Quando nós resolvermos caminhar mais próximo dEle. Quando nós decidirmos romper com as nossas limitações. Porque, queridos, deixa eu dizer algo para você. Todas as coisas concorrem para nos tirar do papai. Aliás, eu ia falar uma coisa do programa onde eu fui participar lá e acabei esquecendo. Eu comentei que antes de nós nos convertermos, nós tínhamos um ser dentro de nós. Escuta o que eu vou te falar, você vai se assustar. Antes de nós nos convertermos, nós tínhamos um ser dentro de nós. Esse ser chamava-se lobo, voraz, que era a velha natureza. Quando nós nos convertemos ao Senhor, nós recebemos a presença dEle. Ele diz que Ele foi entregue como a ovelha levado ao matadouro. Então nós recebemos a natureza de uma ovelha, a mansidão de uma ovelha. Porém, a natureza antiga, o lobinho, ainda continua lá dentro. Quem vai crescer, quem vai ganhar mais corpo dentro de você? Aquele que você alimentar mais. E vou dizer mais. Tem um que depende se você alimentar, ele vai acabar comendo você. Não é só a vovozinha que ele come do chapeuzinho vermelho. Ele nos devora. Então todas as coisas, elas orquestram contra nós para nos tirar da presença de caminhar com Deus, de conhecer mais o Pai. Pastor, como eu vou conhecer mais o Pai? Na intensidade do meu secreto com Ele. Na intensidade da comunhão, do fogo da congregação, onde eu me sinto incendiado, onde eu me sinto compelido, arrastado para a presença dEle. E aí nos momentos a sós, o Espírito Santo requer de mim: ei, você não tem desejo pelo papai? Você não tem desejo da comunhão? Esse é o momento especial. Então nós começamos a caminhar. Do contrário, as orquestrações que tentam nos tirar, queridos, chama-se distração, chama-se falta de vontade, não vou dizer outra coisa, né? Só vou dizer falta de vontade. Não andar com o Pai, o entretenimento. Nós às vezes fazemos planos de férias, e não está errado, isso é gostoso. Eu voltei das férias no final do ano, saí dia 18, alguns 10 dias de férias. É gostoso se planejar, mas quem planeja estar com o papai? Você vai sair daqui planejando passar um tempo com o papai, conhecê-lo mais, saber acerca do que Ele quer de você durante essa semana. Isso muda a nossa história. Um encontro, né, Merari? Cadê o Merari? Ali o Merari está escrito na sua camisa: um encontro muda a nossa história. Eu quero dizer, mulheres, o encontro que vocês vão ter vai mudar a história de vocês esses dias. Por quê, queridos? Porque lá você vai se isolar para ter um encontro com o papai. Toda a ministração vai facilitar para você ter um acesso ao papai. Lá vai ser pedido para que ninguém atrapalhe você. Lá não vai ser o momento de trocar figurinhas, de falar acerca de receitas e assim por diante. Aquele é o momento, a menos que você tenha algumas receitas para trocar com o papai. O encontro é tremendo e vai mudar a história de muitas mulheres aqui. E vai reativar a história de outras mulheres. Então assim,
para que nós possamos dizer que conhecemos Deus, nós precisamos andar com Ele. Como vamos dizer que conhecemos? Se você não andar com o teu esposo, não andar com a tua esposa, imagine você contrair um matrimônio, contrair um casamento e ver o esposo lá de vez em quando, na igreja, no culto, na célula, numa vigília. Eu vi meu marido, vi minha esposa, onde? Lá na vigília. Viu aonde o esposo? Na igreja, pastor. Ela estava lá. Muitos fazem assim com Deus. Por que não conhece Deus na intimidade? Porque vê Ele na igreja. Porque vê Ele na célula. Porque lá o líder se desdobra para que a glória de Deus se estabeleça. Lá tem uma adoração e os céus se abrem e vem a manifestação da glória de Deus naquele lugar. Então o Espírito de Deus se manifesta ali e Deus está lá. Eu vi Deus. Queridos, não deixe para ver seu cônjuge lá de vez em quando. Durma com ele, tenha relacionamento com seu cônjuge, isso é de Deus. E aí, trocando em miúdos, nós precisamos ter intimidade com o papai. Nós precisamos ter relacionamentos com o papai. Nós precisamos andar com ele. Nós precisamos conhecê-lo mais e mais. Porque, deixa eu trazer algo para vocês aqui muito importante. Tem algumas pessoas, queridos, mundo afora, pastores, profetas, videntes e outros mais, que demonstram ter um conhecimento vasto da palavra e um conhecimento dos céus abertos, mas que não tem relacionamento com o papai, não anda na presença de Deus. A vida deles no altar é um fogo, é uma tocha, mas fora deles, fora do altar, fora desse momento, é um desastre. O que vai acontecer no dia D, quando nos apresentarmos na presença do Todo-Poderoso, de caminharmos para a eternidade? Sabe o que o Senhor vai falar para essas pessoas? Eu não os conheço, eu nunca os vi. Mas como, Senhor, nós operamos milagre no Teu nome, nós curamos, nós evangelizamos, nós pregamos, nós viramos uns tochas. Ok, você só não andou comigo. A pergunta que eu tenho para você é: você tem andado com Deus? Você conhece Ele? Se não, não se preocupe, que bom que você está aqui, você está tendo a oportunidade de ser inquirido a conhecê-lo, a ter um relacionamento mais profundo com Ele. Se permitir andar em comunhão, em relacionamento como igreja, respeitando as diferenças de cada um, aceitando as diferenças de cada um. Visitamos 3 famílias essa semana, e praticamente nós falamos sobre esse assunto com as 3 famílias, que na igreja é que nós vamos ver as diferenças, na igreja é que nós vamos exercitar o amor, o companheirismo, a compaixão, a misericórdia. Porque se nós não conseguirmos fazer isso na casa de Deus, na casa do papai, como vamos dizer que o conhecemos? E aí será extensivo lá para fora. Nós vamos enxergar os necessitados lá fora. Nós vamos enxergar as pessoas que precisam de misericórdia, as pessoas que precisam de compaixão, as pessoas que precisam de perdão, as pessoas que precisam de compreensão. Nós vamos enxergá-las. Mas o exercício começa dentro de nós. Vai para dentro da nossa casa vem para a igreja, da igreja vai para fora. Então tudo é uma caminhada. Nós precisamos, porque nós precisamos encontrar esse prazer de caminhar com o papai. Meu desafio para você nessa semana é que você encontre esse prazer de ter algumas horas durante o dia. Se você tem as tuas correrias do dia a dia, você tem que acessar isso ou aquilo, é normal da nossa vida.
mas acesse com o papai junto. Diga para ele: Senhor, como disse Moisés, Senhor, eu sei que é onde eu tenho que ir é um lugar longínquo, é um lugar dificultoso, ou é um lugar de acesso tranquilo, mas não permita que eu vá, que eu acesse, se o Senhor não for comigo. Então convide o papai para ir junto. Queridos, vá dormir e diga: papai, esteja comigo nos meus sonhos. Senhor, esteja quando eu levantar pela manhã. Eu tenho tantas coisas para fazer, tantas coisas para resolver, mas antes disso, papai, vamos juntos. Quantos querem convidar o papai para ir junto? Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Ei, quem tem o Senhor tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos acessa a Cristo. E Jesus nos acessa ao Pai. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E o Espírito Santo traz essas nuances para dizer: ei, lembre de Jesus, lembre da obra que Ele realizou em teu favor. Então, por isso, amados, o Senhor atesta que aqueles que são dele, desde o menor até o maior, haverão de conhecê-lo. Você conhece Deus? Ora, se Ele está dizendo e eu ainda não o conheço, então eu estou vivendo numa discrepância, eu não estou em conformidade com a sua palavra. Eu preciso conhecer. Não se assuste com isso. Isso é um recado da bondade de Deus para nós, dizendo que essa é a superior aliança. Essa é a superior promessa cumprida em Cristo Jesus, que todos haverão de conhecê-lo, desde o menor até o maior. Todos haverão de conhecê-lo. Isso é uma promessa, algo que o Senhor traz no nível de bênção. Quer ver uma coisa, queridos? A consolidação de um casamento longevo, de um casamento duradouro, requer que um conheça bem o outro, em todas as suas particularidades, e se aceite um ao outro, e acima de tudo, ajude um ao outro, e não arrebente um ao outro, não critique um ao outro. É claro, tem as desavenças, as rusgas, até a Helenice faz isso para mim, imagine o resto. Mas nós temos que partir do princípio que para eu ter um casamento longevo, para eu ter um casamento duradouro, para eu ter um casamento para toda a vida, eu preciso conhecer bem o meu cônjuge, me permitir ser conhecido por ele, viver numa vida de transparência, não esconder as graxinhas debaixo das asas, a sujeira debaixo do tapete, mas viver em transparência. E aí eu vou ter longevidade. Só tem longevidade com Deus quem procura conhecê-lo, quem se deixa, se permite. Aliás, não é nem se permitir ser conhecido por Deus, porque Deus conhece. Só que às vezes nós nos escondemos das pessoas, achando que elas não estão vendo. Daqui a pouco nós estamos nos escondendo de nós mesmos, inventando uma fábula, e nós entramos naquilo, como nós temos hoje um desgoverno sobre a nossa nação. E aí, amados, daqui a pouco nós achamos que estamos enganando Deus. E aí o ser humano acabou se perdendo de vez. Então, a noiva, a igreja na terra, nós somos a noiva de Cristo, né? Os novos que de repente não compreendem isso, eu não estou dizendo: homem, você é uma mulher, você é uma noiva. Mas é que assim, Jesus se entregou por nós para nos resgatar. E a palavra de Deus trata a igreja como a igreja que tem que ter as nuances de uma noiva, a beleza de uma noiva, o cuidado de uma noiva, todos os aparatos de uma noiva. Então a igreja, ou a noiva, a igreja na terra, para ela se tornar madura, para ela deixar de ser menina, para ela deixar de ser adolescente,
para ela andar em santidade, ela precisa entender a necessidade de conhecer o noivo, de desejar, ansiar por conhecer o noivo, desejar conhecer o Senhor. Eu quero passar alguns versículos, eu dei lá para o Tiago, mas eu anotei aqui também, e aí nós vamos orar, mas eu quero passar alguns versículos. Depois, se alguém quiser, eu posso até passar esses versículos, especialmente os líderes de células, para você poder trazer para a realidade da tua célula o que é andar com Deus, o que é conhecer o Senhor. Por que conhecer o Senhor? Tudo isso que nós falamos. Porque o Senhor está estabelecendo uma igreja na terra, queridos, que o conheça. Não é uma igreja que só conhece Deus de ouvir falar, o mundo aí fora conhece Deus de ouvir falar, mas muitos nem acreditam em Deus. E os que acreditam não temem a Deus, eles têm medo do castigo. Enquanto nós somos tomados pelo temor, e o temor é um retrato do respeito, da consideração para com aquele que nos ama de uma forma toda especial. Quero que ele coloque lá Salmos 9, 10. Salmos 9, versículo 10. Enquanto ele vai procurando, isso, já colocou. Diz assim o salmista: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparam os que te buscam. Como eu vou dizer que conheço o Senhor se eu não... Aliás, como eu vou dizer que confio no Senhor se eu não o conheço? Volto a dizer, eu fiz a abertura do culto dizendo que tem muitas pessoas que entregam a sua situação nas mãos de Deus, o seu casamento nas mãos de Deus, a situação do problema financeiro nas mãos de Deus, a situação de relacionamento em casa nas mãos do Senhor, mas não conhecem Ele. Como eu vou entregar a minha causa nas mãos de um desconhecido? Então o que a palavra de Deus diz é que em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparam os que te buscam. Jeremias 9, 23 e 24. Assim, pôs lá? 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas ou nas suas posses, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Queridos, então a minha sabedoria, a minha força, ou a riqueza que de repente eu tenha, isso não tem valor nenhum se eu não caminhar para conhecer o Senhor. Tudo o que eu tenho de fortalecimento, tudo o que eu tenho que ter de sabedoria, tudo o que eu tenho que ter de riqueza e de posses, é porque eu sou uma pessoa entregue nas mãos do Papai. Porque o Papai que me dá força para todas essas coisas. Mais um, Daniel 11, 32. Daniel 11, 32. Aos violadores da aliança, aos que quebram a aliança, queridos, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Onde que tem que residir a minha força? Em conhecer o Senhor. Onde tem que residir a minha inteligência, a minha sabedoria? Em conhecer o Senhor. Porque os que conhecem ao Senhor, Ele os torna fortes e ativos. Nós temos uma igreja fortalecida no Senhor, uma igreja forte e ativa. Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você pode dizer isso comigo? Diga: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Olha o que ele diz para esses que obedecem essa direção: como a alva, a sua vinda é certa,
Ele descerá sobre nós como chuva, e como chuva serôdia que rega a terra. Em outras palavras, queridos, sem Deus nós secamos. Sem Deus nós ficamos esturricados. Sem Deus as pessoas não enxergam vida em nós. Sem conhecer o Senhor, sem ter relacionamento com Ele, tudo que nós falarmos pode ser utopia aos olhos dos outros. Mas à medida que nós conhecemos o Senhor, a chuva se derrama sobre nós, toda a sequidão vai embora e começa a brotar tudo aquilo que o Senhor derramou sobre nós. O bom depósito que nós temos, queridos, se torna como alimento para outras pessoas, porque nós passamos a conhecer o Senhor. Os últimos 2 versículos, João 14:7, diz assim: Jesus dizendo para um dos discípulos: se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tende visto. Ou seja, eu conhecendo Jesus, entregando a minha vida para Ele, o Espírito Santo faz morada em mim, me toma como templo do Senhor, tabernáculo de Deus. Então, pelo fato de eu conhecer Jesus, a Bíblia diz que eu enxergo o Pai. Mas como? Se eu não posso olhar para uma imagem, se eu não posso adorar uma imagem? É verdade. Isso tem que ser no âmbito espiritual, porque é o Espírito de Deus, trazendo vida no nosso espírito, é que nos conecta com Jesus e nos conecta com o Pai. Amém, queridos? Último versículo, daí nós vamos orar. João 17:3. E a vida eterna, diga comigo, vida eterna. A vida eterna é essa, que te conheça. Ponto. Pastor, eu tenho vida eterna, eu tenho Jesus, eu recebi Jesus. Cuidado, para não chegar aquele dia, onde Ele vai dizer para alguns: eu não os conheço. Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Os bodes à minha esquerda, veja que a esquerda não é boa, né? Os bodes à minha esquerda e as ovelhas à direita do meu Pai. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conheçam a Deus, o Pai. Se relacione com Jesus, a quem Ele enviou o Filho. Se permita ser conduzido pelo Espírito Santo. E essa igreja será uma igreja sem limites na terra. Existirão situações, queridos, que nós vamos passar. Existirão lutas que nós vamos enfrentar. Terão derrotas, escute bem, que nós vamos passar. Mas nós não vamos permanecer caídos, porque aquele que está em nós nos coloca em pé. Ainda que hajam perdas, ainda que arrebentem situações das nossas vidas, o Senhor conhece os nossos corações. Ele sabe o que é um coração quebrantado e compungido. E Ele disse, a esses Ele não resiste. Então Ele os chama de volta e diz: filho, você quer andar comigo? Como Ele disse para Abraão: ande na minha presença e ser perfeito. A perfeição do ser humano só se encontra quando nós caminhamos com o Senhor. Porque nós somos, todavia, imperfeitos. Nós somos pecadores, mas quando andamos com Ele, a perfeição dEle nos reviste, a armadura dEle nos reviste. Nós somos tomados pela armadura do Senhor. Amém, amados? Quero que você fique em pé e nós vamos orar. Aleluia. A minha oração é para que, se você se sente pequeno, está há pouco tempo na igreja, é um filhote ainda, é um evangélico filhote. Mas se você é uma pessoa que já está há muito tempo, mas ainda se sente pequeno, deixa eu dar um recado para você. O Senhor convida
você a conhecê-lo na sua intensidade. O Senhor convida você a ter intimidade com Ele de uma forma mais profunda. Essa noite você vai sair com essa convicção de que essa palavra é o cumprimento em Jesus Cristo. Ele diz que Ele atinge do menor ao maior, ou seja, do mais novo ao mais velho. Essa é a tradução, do mais novo ao mais velho. Do que conhece, o que tem uma formação teológica, escatológica, uma exegese profunda. O Senhor visita esse, mas também visita aquele que tem pouco conhecimento, que manuseou pouca palavra, mas nesses dias o Senhor quer convidar você a ter uma intimidade maior com Ele. Eu quero que você saia hoje desse lugar convicto que o Senhor te ama, a despeito se você tem vivido uma vida longe dos seus caminhos ou alienado dos processos eternos. Perdeu a conexão com o Pai, está conectado com o mundo, com as coisas da terra, com as nuances da casa, do trabalho, mas perdeu a conexão com o Pai. O Senhor está dizendo para você nessa noite, queridos: come back, volte, retorne. É tempo de nós voltarmos para Deus. Eu vou orar agora e vou pedir ao Senhor para que o teu coração se permita ser incendiado pela manifestação do Espírito de Deus que se encontra na sua vida. E se você sentir no teu coração: Senhor, eu quero mais, tem mais, você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente e se ajoelhar aqui e dizer: papai, eu não tenho me permitido conhecer o Senhor. Eu conheço o clube onde eu vou, eu conheço as amizades onde eu vou, eu conheço as pessoas que eu acesso, eu conheço a internet, eu conheço a televisão, eu conheço tantas coisas, mas eu não tenho me permitido conhecer o Senhor. Nós nos permitir ser incendiado pelo